palestrante dessa tarde, o primeiro palestrante dessa tarde, é o professor Ubiratã Jorge Iório. O professor Ubiratã Jorge Iório é doutor em Economia, professor da UERJ, diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil, editor responsável da revista acadêmica Mises, autor, dentre outros livros, de Ação, Tempo e Conhecimento, a Escola Austríaca de Economia, e autor de um livro que será publicado em breve, cujo título é o título desta palestra, Dos Proto-Austríacos a Menger, uma breve história da escola austríaca. Professor Ubiratã, por favor. Boa tarde a todos. Espero que tenham almoçado bem e que não durmam durante a minha apresentação. Bem, pela quarta vez, eu vou começar dizendo a mesma coisa. Há 7, 8 anos atrás, seria muito difícil imaginar um evento como esse aqui, um evento sobre escola austríaca. A gente lutou muitos anos sozinho pela difusão dessa escola e, a cada ano, eu vejo, a cada evento desses que o Mises organiza, a cada conferência, eu vejo um número maior de pessoas e o que me impressiona muito, uma quantidade muito grande de jovens. Eu creio que, na quinta conferência, nós temos que pensar, Hélio, em realizá-la, talvez, no Itaquerão. Pelo menos assim se encontra uma utilização correta para aquele elefante branco pago com os recursos dos pagadores de tributos desse país. Bom, dito isso, eu passo a apresentação, mas antes eu queria dizer uma coisa. O que me levou a escrever esse livro? Sem música, nem se respira. Eu sou músico também. Como o nome indica, né, eu me proponho a contar a história das origens da escola austríaca, que eu acho uma coisa muito natural. Todos nós temos a curiosidade de saber quem foram nossos antepassados, o que o meu bisavô, os meus bisavós fizeram, quem foram os pais deles, eles se interessavam por quê. Isso é uma coisa que acho que faz parte da natureza. Ou, como dizia Ortega y Gasset, o homem não tem natureza, ele tem uma condição, né? Faz parte da condição humana. Então, o que eu vou fazer hoje é um resumo do meu livro. Esse é o sumário do livro. Eu agradeço aqui, pessoalmente, ao professor Fábio Barbieri, que escreveu o prefácio, meu amigo e colega Fábio Barbieri, que eu admiro muito. Agradeço também ao Alex Catarino, que momentaneamente está ausente, mas escreveu o proêmio. Eu usei essas palavras assim estranhas, proêmio, exórdio, pós-fácil, porque o livro está lá no século XV, XVI, XVII, então acho que coube bem, assim como esses arabescos aqui do desenho. Agradeço também ao professor que escreveu o prefácio, professor português José Manuel Moreira, da Universidade Católica do Porto. E o livro tem essa conotação. Como vocês veem, são 12 capítulos, é muita coisa para eu resumir aqui. E, Bruno, esqueci de marcar o cronômetro. Vamos lá. Senão a gente se perde. Pronto. Não, já está rolando, já está com 1 minuto. Bom, então eu vou fazer o seguinte, tem autores mais conhecidos e tem autores, obviamente, menos conhecidos. Eu vou tentar me fixar mais nos autores menos conhecidos, que são, talvez, Bandini, Galliani, Delfico, os italianos, né? E o espanhol Jaime Balmes, Gossen, e Molinari é mais ou menos conhecido, mas autores como Jean-Baptiste Say, Bastiat, o próprio Menger,
são mais conhecidos. Então, conforme o tempo for passando, eu vou tentando controlar. Não sabia se ia ficar em pé, se ia ficar andando, como o Fábio ficou, ou se ia ficar sentado. Então, vou fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Tá, melhor sentado, depois do almoço. Queria pedir um banquinho para eu colocar os pés também. Bom, na primeira parte do livro, eu faço algumas observações que eu julguei importantes. É ótimo ter aqui a presença do professor Peter Bulke, porque eu usei os seus insights, que são muito interessantes. A escola austríaca, ao contrário do que muita gente pensa, não é um corpo assim unificado de pensamento. E é um grande erro nós acharmos que ela seja. O professor Peter adverte isso, e é uma advertência que tinha sido, de certa forma, antecipada pelo historiador inglês Quentin Skinner, em 1959, quando ele escreveu, aspas, este procedimento de considerarmos a história como um sistema fechado dá aos pensamentos de vários escritores clássicos uma coerência e um ar geral de um sistema fechado, que podem nunca ter alcançado ou até mesmo sido feitos para alcançar. O filósofo espanhol Ortega y Gasset, do século passado, via a história, né, essa posição dele é muito conhecida, como um sistema com um papel importantíssimo, porque é através do estudo da história que, conhecendo ambientes, usos e costumes dos pensadores do passado, nós podemos compreender adequadamente o presente, para que, no futuro, tentemos evitar os erros cometidos no passado, aprender com eles e aplicá-lo ao estado das artes. Ou seja, a história é algo como uma ordem espontânea. E nem isso que eu estou falando para a escola austríaca vale para qualquer escola. Em qualquer área científica, nem a escola austríaca e nem qualquer outra jamais foram corpos unificados de pensamentos. Elas nada mais são do que fragmentos catados, né, colhidos aqui e ali por diversos autores e que, com o desenrolar do tempo, foram formando um corpo mais ou menos comum de conhecimentos compartilhado pelos estudiosos de cada tendência. Para usarmos a linguagem de Hayek, que foi sugerida por Menger em 1871, então a história é uma ordem espontânea, um processo dinâmico de acontecimentos e decisões movidos pela ação humana. Isso significa que estudar a história é estudar a ação humana dos nossos antepassados e aprender com os erros e acertos deles. Então, a história, como eu falei, é uma ordem espontânea. O professor Peter adverte também, com bastante propriedade, em seu livro Living Economics, Yesterday, Today and Tomorrow. Esse livro ganhou, em novembro de 2012, o prêmio de melhor livro sobre a escola austríaca, concedido pela Foundation for Economic Education e pela Society for Development of Austrian Economics. Nesse livro, ele introduz a ideia de que a ciência econômica afeta todas as esferas das vidas. Sumiu aqui o meu improviso. Aqui. Ela afeta todas as esferas da vida, nos mercados, numa cabine de voto, dentro de uma igreja, na família, na padaria, qualquer atividade humana. Então, ela não é um jogo para ser jogado só por profissionais especializados, economistas que sabem sistemas de equações simultâneas. Na economia estão em jogo a riqueza e a pobreza das pessoas e das nações e, no fundo, a
própria qualidade da nossa vida gira em torno das condições econômicas. E a ciência econômica como um todo, não só a escola austríaca, não é também um corpo unificado de pensamento. Ela se constitui de fragmentos que vão, ao longo do tempo, se consolidando e se aprimorando ao longo do tempo. Por isso, eu concordo veementemente com o professor Peter quando ele afirma que kirchnerianos, rothbardianos e lachmannianos são rótulos usados para caracterizar indivíduos e suas contribuições. Misesianos e hayekianos são meta-etiquetas utilizadas por amigos e inimigos das respectivas correntes dentro da escola austríaca moderna. O professor Peter falará, certamente mais tarde, que a economia austríaca contemporânea é eu gosto muito dessa expressão, um programa de pesquisas progressivo, e não um corpo resolvido de pensamento, e que esse é o único caminho que nós devemos seguir. Então, isso significa também que nós não devemos nos preocupar com a fidelidade às obras de qualquer pensador do passado ou do presente, mas sim buscar a verdade assim como nós a enxergarmos. Mises e Hayek, eles viam as ciências sociais como o cruzamento das ideias de Menger e Baver com as dos economistas ingleses clássicos, mas também com outros economistas, por exemplo, Wicksteed, que era um austríaco híbrido, ele era um austríaco fabiano, né? Mas tinha tinturas austríacas. Austríaco fabiano é uma coisa estranha, mas ele conseguia ser isso. Com Wicksell, da escola sueca, que foi importante na formulação da teoria austríaca do capital e também dos ciclos econômicos, com economistas franceses como Turgot e Bastiat, belgas como de Molinari, italianos pouquíssimo conhecidos como Bandini, Galliani, Delfico, espanhóis como quase todos os pós-escolásticos, e no século XIX um economista praticamente desconhecido, nascido na Catalunha, portanto torcedor do Barcelona, que foi Jaime Balmes, que foi o cara que descobriu o princípio da utilidade marginal, 27 anos antes do Karl Menger. E também com economistas americanos, como Frank Knight, John Bates Clark. Então, Mises e Hayek, eles vislumbravam a ciência econômica dessa forma, e também que a atividade intelectual de um economista devia ser baseada nisso. E esse cruzamento entre diversas, vamos dizer, correntes e concepções não significa concordância nem consistência, mas simplesmente uma seleção que possa ser capaz de melhorar as concepções sobre economia. Para nós compreendermos um texto que foi escrito há 200, 300, 400 anos, nós devemos pressupor a compreensão tanto do que os autores desses textos queriam dizer quando escreveram, mas também a maneira que eles desejavam que suas ideias fossem interpretadas. Então, a capacidade de compreender um texto deve ser também a de compreender a intenção que deve ser compreendida e de como ela deve ser compreendida. Porque o autor, quando ele escreveu, ele queria comunicar alguma coisa, alguma ideia, alguma proposta. Logo, o objetivo essencial, principal, de qualquer tentativa de compreender as afirmativas desse autor deve ser identificar, ou tentar, pelo menos, identificar essa sua intenção, que é complexa. Isso tem uma consequência. A metodologia usada ou apropriada para a história das ideias, ela deve se preocupar, antes de qualquer outra coisa, em demarcar o conjunto de comunicações que poderia ter sido
poderia ter sido convencionalmente realizado por ocasião do enunciado do autor. Existe uma coisa muito perigosa chamada mitologia da coerência. A mitologia da coerência sugere que as doutrinas são corpos de pensamento unificados, uniformes, e isso dá origem a uma crença quase que metafísica que nos leva a esperar de um escritor qualquer do passado ou do presente que ele não apenas mostre uma coerência interna, e isso seria um dever de cada intérprete, revelar, mas, além disso, que todas as barreiras aparentes a essa revelação, formadas por contradições aparentes que o trabalho desse escritor, ou autor, ou pensador possa conter, não são barreiras de fato, simplesmente porque não pode existir contradições. Uma vítima constante dessa mitologia da coerência, inclusive por parte de muitos austríacos, é o próprio Hayek. Eu tenho lido muitas críticas a ele no sentido de que teria sido um social-democrata ou um intervencionista, o que leva essas pessoas a classificar o Hayek simplesmente como um teórico liberal do século XX. Mas a verdade é que nós não podemos nos esquecer que os pontos de vista dele, e principalmente o público para quem ele escrevia, e as circunstâncias da época, por exemplo, em que ele tinha 40 anos, em plena era dos autoritarismos, eram completamente diferentes dos pontos de vista dele, do público e das circunstâncias quando ele tinha 80, 85, 90 anos. O Skinner, então, sugere uma metodologia alternativa para o estudo das ideias, que é a seguinte: a compreensão de textos pressupõe a compreensão tanto do que eles tinham a intenção de dizer, de como esse significado era destinado pelo autor a ser tomado. O nosso Murray Rothbard lembra que em toda a obra de Mises está presente a tese de que são as ideias que fazem a história e não a história que faz as ideias. O grande Mises sabia que só ideias com bases sólidas podem, por exemplo, sustentar programas econômicos e políticos de ação que sejam capazes de alcançar os objetivos ou os resultados desejados. E sabia, naturalmente, que as ideias derivadas de premissas falsas ou equivocadas levam a interpretações errôneas da realidade. Por exemplo, a atual crise da economia brasileira é atribuída à crise internacional que estourou em 2008, que é a interpretação oficial, né, da crise, como o Fernando de Manhã até sugeriu. Então, essas interpretações errôneas da realidade, essas ideias, vão resultar numa conduta, segundo ainda o Mises, que, palavras dele, não somente deixa de alcançar os objetivos desejados pelos autores, como também cria um estado de coisas que, do ponto de vista das avaliações destes, é menos desejável do que o estado de coisas anterior. Desculpa, eu estou apanhando aqui, que eu não sou canhoto. Paul Veyne, no livro Writing History, Essay on Epistemology, ele nega que a história seja uma ciência social. Ele chega a esse ponto. Porque qualquer ciência verdadeira utiliza um conjunto de abstrações como objeto, mas a história fixa elementos particulares concretos. E ele tem um insight muito interessante, e diz que o historiador compõe esse conjunto como se estivesse compondo novelas ou enredos de escola de samba, né? Dá no mesmo.
E assim ele se parece mais com o romancista do que com o cientista. Por quê? Porque o romancista cria ficções e se esforça para dar uma aparência de verdade a essas ficções. E realiza as suas pesquisas em documentos semelhantes aos estudados pelos historiadores. Os historiadores, lógico, não precisam criar personagens nem incidentes. Mas, assim como os romancistas e carnavalescos de escola de samba, eles têm que decidir sobre algum enredo que se encaixe na sua narrativa. E o Veyne escreve: uma ciência do homem é possível e até certo ponto já existe, mas a história não é e não pode ser essa ciência. Tal ciência deve, e aí ele cita Mises, Hayek, Schumpeter e outros autores, ela deve ser praxeológica. Se os objetos da história são eventos específicos, os objetos de uma verdadeira ciência humana devem ser abstrações que podem ser manipuladas na mente, independentemente do mundo de onde forem tirados. E o meu livro, então, procura abordar as origens da escola austríaca, e é bastante simples. Na verdade, é muito simples. Tem 12 capítulos e cada capítulo tenta percorrer ou descrever os principais pensadores que, no meu modo de ver, outro autor de um livro semelhante talvez colocasse outros personagens e retirasse alguns dos que eu coloquei, mas depois eu vou explicar qual foi o meu critério. Eles podem ser considerados como proto-austríacos, desde aqueles religiosos, padres e frades pós-escolásticos, especialmente na Universidade de Salamanca, na Espanha, até Gustave de Molinari, o pai do anarquismo de mercado, ou, como é chamado hoje, anarcocapitalismo. E termina o livro com o primeiro austríaco, verdadeiramente austríaco, puro sangue, que foi Karl Menger. E em cada capítulo, eu descrevo dados gerais sobre o autor, uma pequena biografia, mostro o seu pensamento e, no final, eu tento ressaltar os elementos austríacos da obra desse autor. Podemos passar, então, para os primeiros desses autores, que são relativamente conhecidos. Mas, antes, deixa eu mostrar aqui os critérios que eu usei para selecionar os autores. No meu último livro, de 2012, A Ação, Tempo e Conhecimento, eu tento mostrar que a escola austríaca pode ser resumida no núcleo básico e formada pelos conceitos de ação humana, tempo e conhecimento, que, por esse núcleo básico, ou desse núcleo básico, saem 3 elementos de propagação, que são os conceitos de utilidade marginal, o subjetivismo e o conceito de ordens espontâneas. E que daí você pode espraiar para as áreas, além de outras, por exemplo, como direito, você pode espalhar para filosofia política, epistemologia, economia, e chegar a essas... Eu não vou me deter em cada um por causa da restrição de tempo. Vou me prender mais ali na economia. Esse, então, é o título do livro, e esse é um pedido que eu faço. Bom, chegamos aos pós-escolásticos. Essa introdução foi mais importante. Daqui para frente eu vou falar assim, resumidamente. Os seguidores da tradição de São Tomás de Aquino foram, na realidade, os primeiros economistas. Os primeiros que defenderam ou postularam a ideia de que existem leis econômicas, aquilo que nós podemos chamar de leis. Defendiam direitos de propriedade, liberdade de comércio, de contrato, dos negócios, eram contra a tributação excessiva, os
radicalmente contra controles de preços, uns mais do que outros, dentro daquilo que eu falei anteriormente. O meu preferido é Juan de Mariana, talvez tenha sido o mais radical deles, e eram contrários, evidentemente, às regulamentações. E eles diziam, assim como Mises, no século XX, que a principal função dos economistas é dizer aos governos o que eles não devem fazer. Isso eles anteciparam em quanto tempo? 4 séculos. 4 séculos. Os principais foram esses aí. Eu não vou mencionar um por um, senão vocês vão cochilar. Tem um corpo comum, quando você junta todos eles, mas é claro que eram indivíduos e você encontra diferenças entre um e outro. Juan de Mariana, como eu falei, é o meu predileto, entre outras coisas, porque ele dizia que quando o rei ou o príncipe cobra tributos excessivos e não dá nada em troca, esse rei merece ser morto pelos pagadores de tributos. Evidentemente que o rei da Espanha, na época, mandou prender o Juan de Mariana, mas depois um cardeal fez uma intervenção e conseguiram libertar, fazendo ele assinar um papel de que, dali para frente, ele ia se comportar como um bom menino, ia ficar quietinho. Mas, mesmo assim, ele foi, por exemplo, o primeiro que se revoltou contra as touradas. Ele antecipou os nossos defensores dos animais, hoje tão em moda, em séculos. Juan de Mariana foi um caso especial, né? As características dessa escola são... Repara que todas são austríacas. Claro que não da forma como a gente entende hoje, mas foi uma coisa que foi sendo como um edifício construído, tijolo após tijolo. Veio o Menger, colocou o tijolinho final. Subjetivismo, individualismo, tanto metodológico quanto individualismo do ponto de vista do indivíduo na economia. A inflação e os ciclos econômicos são fenômenos causados por distúrbios monetários. Olha a Tássia, a teoria dos ciclos aí. Defendia a propriedade privada, percebendo que os mercados eram processos dinâmicos, que não estavam em equilíbrio, mas tendiam para equilíbrio, mas eram coisas dinâmicas, e se norteavam pelo princípio geral da ação humana. Outra característica, interdisciplinaridade. Aí eu lembro da nossa revista, do título, Mises, Revista Interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia. Não existe, como o Barbieri falou de manhã, o homo economicus, existe o homo agens, o homem que age. E ele não age só na economia, ele age em todos esses campos. Anteciparam o conceito de preferências intertemporais, estudavam economia em união com a ética e a política, perceberam o que eram ordens espontâneas, embora numa forma embrionária, eram pela liberdade de preço, pelo livre comércio, sabiam que as informações são insuficientes, dispersas, interpretadas subjetivamente, anteciparam o Hayek nesse sentido, e trabalhavam com o conceito de tempo real, que eu analisei no meu livro anterior, que é o tempo não newtoniano. O tempo não é um eixo, onde mais para a esquerda significa mais velho, mais para a direita significa mais novo. O tempo é como um reservatório onde você vai jogando água e o volume que existe nesse reservatório vai mudando e também a qualidade desse volume. Você vai jogando fora aquela água que vai ficando suja e vai incorporando aquela água que você acha que está mais limpa para o futuro. As principais conclusões da teoria econômica da Escola de Salamanca são, para simplificar bastante, dada a restrição do tempo, existem leis econômicas, e quando essas leis são desrespeitadas, isso é ruim para toda a sociedade. Atualmente,
não atualmente, mas no século XX, especialmente depois dos anos 30, né, assistiu a uma tendência lamentável de desprezar esses autores do passado. Esses caras eram os padres que escreveram lá no século XVI, XVII. O que esses caras entendiam de economia? Eles não sabiam fazer regressão, não sabiam modelos econométricos. A economia hoje é uma outra coisa. Não, existem leis econômicas que valiam desde o tempo de Adão e Eva até hoje. O nosso próximo personagem é um italiano de Siena, muito pouco conhecido no Brasil, em outros países, Salustio Bandini, Salustio Antônio Chioca, Bandini. Cadê? Esse, como é pouco conhecido, eu vou ter que recorrer aqui ao meu improviso. Salustio Bandini foi um personagem ilustre na cidade-estado de Siena, né? Fez um programa para a reconstrução da região da Maremma, que é um pântano, que na época apresentava condições de saúde, de insalubridade muito grandes. Então, resumindo, o Bandini, o que ele defendia? Poucas regulamentações e muito simples. A causa da fome, para ele, era, vejam só, a causa da fome é a falta de liberdade. Vai dizer isso para os nossos candidatos aí a presidente. A causa da riqueza é a rapidez e facilidade de comércio. Outra coisa que dizia, a abundância de dinheiro artificial é nociva. Defendia o imposto único sobre a terra, lembra que ele escreveu lá no século XVIII, né? Criticou a política fiscal, a administração pública e os obstáculos ao livre comércio. Dizia que o imposto sobre o consumo era inútil e nocivo, assim como imposto sobre sal, proibições às armas, ao tabaco, a jogos de cartas, pregos, volta na época, ferro e idem. Elaborou um plano para eliminação da dívida pública. Olha, o cara lá atrás, um cara que ninguém conhece, já escrevia isso. Reprovou qualquer forma de tributação indireta. Em 1715 ou 16, na obra dele, Memoria sul magistrato dell'abbondanza, ele denunciou o comportamento daquela instituição, né, que tinha aquele nome ali, que, na tentativa de manter os preços artificialmente baixos, desencorajava os produtores e causava diminuição de suas receitas. Criticou os critérios que inspiraram os funcionários, que, na visão dele, eram incompetentes e insensíveis aos problemas reais da economia senense, de Siena. Criticou a política econômica baseada na identificação da riqueza dos estados e cidade com a simples disponibilidade de ouro e prata, de metais preciosos, e preocupada apenas na defesa do valor intrínseco da moeda. Olha como teve gente muito boa no passado, né? Reconheceu, assim como Menger, a importância da moeda nos processos de troca, estudou a natureza da riqueza e da função da moeda, com uma tese que ele dividiu com Bois-Guilbert, de que não era a escassez de moeda que provocava a queda dos preços, mas sim que preços altos eram consequência do excesso de moeda em circulação. Para muita gente, ele foi o criador das cambiais, que a gente chama hoje de letras de câmbio. Mas há uma controvérsia, italianos adoram esse tipo de coisa. Alguns dizem que não foi Bandini, foi Francesco Dattini, que foi um comerciante de Prato, né, nascido em Prato, que foi o cara que inventou o cheque. Até hoje eles ficam discutindo isso, eu li artigos publicados neste ano de 2014, não, foi Bandini, não, foi outro.
não há nenhum indício concreto de que a cambial tenha sido inventada por esse Datini e não por Bandini. A sua tese de que, por exemplo, os fenômenos econômicos acontecem de forma independente e seguem leis próprias, foi como que uma semente para o surgimento de um método científico para estudar a economia, que teve importância depois no surgimento das teorias como a fisiocrática e o laissez-faire. E foi um precursor direto do princípio da subsidiariedade, que é bastante ligado ao individualismo e ao pensamento descentralizador da escola austríaca, onde ele propôs o que ele chamava de décima. A décima era o imposto de distribuição que, claro, ia ser recolhido pelo Estado, mas depois ia ser repassado pelo Estado para cada comunidade, e os órgãos administrativos dessas comunidades teriam a obrigação de dividir essa receita entre todos os pagadores do tributo. Estimulou o debate econômico, foi um dos pioneiros das ideias de reforma tributária e administrativa, deu uma cacetada muito forte no ancien regime, naquela mentalidade da época, e, ainda por cima, indicou a necessidade de leis para o país. Esse é o próximo. Turgot foi, na minha avaliação, um gênio. Ele é um pouco mais conhecido, então eu vou apenas repassar, porque daqui a pouco o Bruno já começa a olhar para mim. Olha só, já está olhando, com o olhar atravessado. Ele escreveu sobre valor, trocas, preços, tudo aquilo que está ali, teoria da produção e distribuição, antecipou a teoria do capital austríaca, foi o primeiro que antecipou o papel do empreendedor na economia do mundo real e teve um insight correto sobre poupança e taxa de juros. Sua teoria monetária também é bastante similar à teoria monetária que os austríacos inventariam depois, e, na minha avaliação, ele é um dos fundadores da ciência econômica. Quem fundou a ciência econômica? Todo mundo vai te dizer, Adam Smith. Eu digo, não, espera aí. Adam Smith pode ter feito o gol, mas ele recebeu o passe de alguém. E, a meu ver, ele recebeu o passe de dois grandes economistas. Um foi Turgot e o outro foi Richard Cantillon, que escreveram antes dele. Aliás, eu vou mais longe, eu digo que o verdadeiro fundador da economia como ciência foi Richard Cantillon, que escreveu o primeiro tratado abrangente sobre teoria econômica. Isso não quer dizer que eu esteja desmerecendo o Adam Smith, pelo contrário, eu só estou sendo, na minha opinião, justo com a história. O nosso próximo personagem é Ferdinando Galiani, um napolitano que fazia parte do movimento, ficou conhecido como iluminismo napolitano, que também escreveu sobre aqueles temas ali, valor, utilidade e escassez, intuiu o princípio da utilidade marginal decrescente, e nessa obra della Moneta, eu tenho um pequeno resumo ali, quer dizer, sobre a moeda, né? Oh, meu Deus, com a mão esquerda não vai de jeito nenhum. Aliás, esquerda não vai nunca. Eu acho que eu vou trocar de lado. O Della Moneta é considerado uma obra extraordinária na história do pensamento econômico. Também no que se refere aos princípios do valor e da utilidade. Nessa obra, o Galiani discute o valor da moeda de acordo com 3 princípios: utilidade, escassez e esforço. E dizia ele, o valor dos bens pode estar conectado com o custo de produção, como Adam Smith, mais tarde, e Ricardo sugeriram, mas, mais adequadamente, está conectado com a utilidade. Galiani também superou o paradoxo do valor
na sua declaração de princípios. Vou resumir. Sua teoria dos juros é uma coisa fantástica para a época. Os juros, para ele, não é um excedente, é um suplemento necessário para equalizar um serviço e seu contra-serviço. Equaliza dinheiro presente e dinheiro futuro. O nosso querido Bauer criticou a teoria de Galiani porque ele dizia que o italiano via os juros apenas como, palavras do Bauer, preço das palpitações do coração do credor, provocadas pela espera, aquela ansiedade, será que o cara vai me pagar? Como os credores da Argentina hoje devem estar sentindo. Cadê o Guilherme? O ministro Bauer enfatizou, na verdade, vamos falar a verdade, um aspecto da preferência temporal na questão da taxa de juros, que foi uma coisa que o Galiani negligenciou. Passando ao próximo, é o nosso Richard Cantillon, que foi um economista extraordinário, uma figura humana extraordinária, com uma vida cheia de mistérios, a começar porque não se sabe o ano exato que ele nasceu, né? Tem uma interrogação ali, e a circunstância da morte dele também pegou fogo na casa dele em Londres, mas há uma tese de que ele que mandou botar fogo na casa, porque ele estava sendo perseguido na época, e depois teria fugido para a América do Sul, não me lembro para que país. O Cantillon enxergava a economia como um sistema organizado de mercados interligados que operam no sentido de tender a um equilíbrio. Ele era banqueiro, ele ganhou muito dinheiro, e, como banqueiro, ele foi um crítico feroz do sistema de reservas fracionárias, coisa que os austríacos hoje defendem com bastante ardor. Sua visão do comércio e taxas de câmbio, comércio exterior e taxa de câmbio, era muito atual, do ponto de vista austríaco, assim como do sistema de preços. Ele foi o primeiro que antecipou a teoria austríaca dos ciclos econômicos. A teoria austríaca dos ciclos econômicos de Cantillon é praticamente a mesma hoje do que na época que ele escreveu. Ele foi lá, ponto por ponto, é claro que depois outros aperfeiçoaram, né? Por exemplo, ele disse que os ciclos são fenômenos reais, mas causados por fatores monetários. Foi o primeiro que enxergou, por exemplo, que a moeda tem efeitos diferentes no curto prazo e no longo prazo na economia, uma coisa que o Milton Friedman enxergou nos anos 50 do século passado. Cantillon já dizia isso no tempo que se amarrava cachorro com linguiça, né, como se diz. Eu sugiro que vocês leiam, tem na internet vários artigos do professor Mark Thornton sobre Cantillon, ele é um grande especialista em Cantillon, artigos excelentes, e ele também concorda com essa tese de que Cantillon foi o fundador da ciência, a esquerda não vai mesmo, da ciência econômica. E vamos lá. Ele foi o primeiro que inventou esse esquema, não precisa se preocupar que eu não vou explicar isso, foi só para mostrar o fluxo circular de Cantillon. Foi o primeiro a publicar um tratado de economia cientificamente, que existe a tradução em português, né? Ensaios sobre a natureza do comércio em geral, que ele escreveu em 1730, e foi publicado na França em 1755, 46 anos antes da publicação do livro do Adam Smith. Eu considero o Cantillon o fundador da ciência econômica, ao lado de Turgot. E vamos fazer uma concessão a Adam Smith também, que também influenciou os austríacos, mas eu não incluí no livro, depois eu vou explicar por que eu não incluí o Adam Smith, para desespero de alguns amigos meus, entre eles o Alex Catarino. Ele defendeu a abolição das alfândegas. Qual era o argumento dele? Olha só, vê se vocês concordam. As alfândegas, além de prejudicar o comércio, as indústrias e o bem-estar do povo, dão origem a comportamentos prepotentes e corruptos por parte dos funcionários dos órgãos aduaneiros.
logrando, além disso, o erário, quer dizer, o tesouro, e provocando a necessidade de maiores tarifas de importações no futuro. E esse ragionamento, né, que foi onde ele escreveu isso, segundo o professor Vincenzo Clemente, acabou dando origem à promulgação de uma lei em 16 de maio de 1810, no sentido de se abolir as alfândegas. O próximo autor é muito conhecido, é Jean-Baptiste Say. Isso aí, basta dizer uma coisa sobre ele, que é... Ah, não, é o Délfico. Ué, cadê o... Me perdi aqui, estou preocupado já com a hora. Ué, cadê o Délfico? Ah, tá. Eu troquei tudo. Quem defendeu a abolição das alfândegas foi Délfico. E não Cantillon. É um artigo desse ano, publicado pelo professor Flávio Felitti, que é do conselho editorial da revista Misa. Ele me mandou esse artigo, ele é um especialista em Délfico, né? A liberdade é uma condição natural e, portanto, segue-se que a conformidade com as leis da natureza é condição necessária para a realização da perfeição natural. Já falei sobre as outras coisas. Naquele último item dela, preferência de excesso, ele defendia simplesmente uma coisa que, na época, era complicado defender. Ele defendia a igualdade entre os sexos, que as mulheres eram iguais aos homens. Então, ele antecipou. O próximo, sim, é o nosso Jean-Baptiste. Viu? Bom, para resumir o Say, ele é o cara que é conhecido muito mais pelo que ele não disse do que pelo que ele disse. Todo mundo fala, a lei de Say foi coisa do Keynes. O Keynes inventou isso, né? E o Marx, na época, interpretou dessa forma equivocada. A oferta gera a sua própria procura. Mas o que a lei de Say quer dizer é o seguinte, quando um produto é criado, por meio do seu próprio valor, proporciona acesso a outros mercados e a outros produtos. Quando um vendedor produz e vende um produto, ele instantaneamente se torna um comprador potencial, porque ela agora tem uma renda para gastar. Então, para poder comprar alguma coisa, antes o indivíduo precisa vender. Isso quer dizer que a produção é que gera o consumo, e o aumento na produção é que permite que haja um maior gasto com o consumo. Então, resumindo a lei de Say, a oferta, ou melhor, a venda de Y cria a compra... Não, a oferta de X cria a compra de Y. Isso é o que ele quis dizer, mas ele ficou conhecido pelo que ele não disse. Ele defendeu todos aqueles itens ali, por exemplo, o empreendedorismo também. Nosso próximo autor é talvez o mais simpático de todos. Só resumindo, né? Na petição, ele levou ao ridículo os protecionistas. Na Janela Quebrada, mostrou todas as falácias que, mais de 100 anos depois, iam constituir o keynesianismo. Em O que se vê e o que se deve prever, ele demoliu a preocupação de que os economistas devem se preocupar só com o curto prazo. Quer dizer, no longo prazo, todos estaremos mortos, coisa nenhuma, uma ova. A gente tem que pensar no curto e no longo prazo. E a lei é uma aula espetacular sobre o que é a lei e como ela pode ser corrompida e pervertida a ponto de ameaçar os direitos básicos, a vida, a liberdade e a propriedade. Ainda destaquei uma frase, o coletivismo é uma pilhagem legal, que é a essência do governo. O próximo autor, eu gostaria até de falar um pouco mais com ele, mas não vai dar tempo, foi um espanhol que, em 1844, simplesmente descobriu a lei da utilidade marginal. Ele antecipou Menger e antecipou um economista alemão, Gossen, que nasceu no mesmo ano, mas escreveu 10 anos depois dele. O
Vou fingir que não estou vendo. Foi Jaime Balmes. Foi a grande contribuição. O próximo foi Gossen, né? Miller, Gossen, que é conhecido pelas 3 leis de Gossen. Falta só esse e mais um outro. Senão vai ficar... Utilidade marginal decrescente, ele também antecipou, e... Oh, meu Deus! As leis de Gossen são relativamente conhecidas. Ele tinha uma diferença, ele acreditava no tratamento matemático da economia. Nisso ele não foi austríaco, mas eu incluí porque ele foi um cara que chegou ao princípio da utilidade marginal de forma independente, ninguém deu bola para o livro dele, ele morreu amargurado, depois de mandar retirar de circulação todos os livros na editora. Temos depois o Gustave de Molinari, que é relativamente conhecido, né? Esse foi o fundador do anarcocapitalismo, precursor da Public Choice School, que foi mais radical do que o Buchanan, e deu uma guinada radical em direção à liberdade. Vale a pena estudar o Molinari. Finalmente, o nosso Menger, fundador da escola austríaca, que foi um austríaco completo. Na obra dele você encontra ação, tempo, conhecimento, utilidade marginal, subjetivismo, ordens espontâneas, você encontra tudo da escola austríaca. Algumas coisas em forma embrionária, outras mais desenvolvidas. Foi um austríaco completo. O que a gente pode falar sobre fundador? Bom, fundador é um fundador. É o cara que é conhecido como o pai da escola, mas é um pai que teve avô, que teve bisavô, que teve tetravô. A gente não pode esquecer desses antepassados dele. É o último slide, Bruno. Menger não foi um revolucionário, foi um revolucionário vitorioso que derrubou cientificamente muitos mitos que infestavam a teoria econômica e defendeu a liberdade de uma maneira muito forte, que é a mesma tarefa do nosso instituto e de qualquer um que preze a liberdade. Bom, that's all, folks. Professor, tem uma pergunta aqui que talvez seja dúvida de mais do que a pessoa que fez a pergunta, e eu vou começar por ela porque as outras estão baseadas, algumas outras estão baseadas nisso. Então, essa pessoa pede para o senhor explicar o que significa escolástico e pós-escolástico. Escolásticos foram os seguidores mais diretos de São Tomás, né? Para não me alongar muito, eles eram, por exemplo, contra a cobrança de juros. Aí você está lá no século XII, XIII, e 300 anos depois houve um renascimento dessas ideias, a partir desses autores que eu mencionei aí, em que, aos poucos, eles foram alterando, para ficar só na questão dos juros, eles foram alterando essa concepção. O primeiro ainda era a favor, o segundo defendia que, sob certas condições, era razoável cobrar juros, que não havia nada de errado eticamente na cobrança de juros, até que o último deles dizia, não, tem mais é que cobrar juros mesmo, porque esse é o preço da renúncia ao teu capital. Então, essa diferença é basicamente uma diferença no tempo, né? Como foi evoluindo o pensamento escolástico. São Tomás, quando comparado com o último dos escolásticos, que foi talvez, não era mais pós-escolástico, né? O Jaime Balmes, que já foi no século XIX, não se pode mais falar em pós-escolástico, mas ele estava totalmente dentro da tradição dos pós-escolásticos. Eram pensamentos muito diferentes, mas, como eu falei, a história é um sistema que vai evoluindo, então a diferença é essencialmente de tempo. E, por outro lado, os pós-escolásticos foram, aliás, os primeiros que visualizaram a existência de leis da economia. Eu acho que a principal contribuição deles foi essa coisa que os escolásticos, lá, os tataravós deles, não viram. Agora, professor, quais foram as condições específicas no ambiente da época que permitiram o desenvolvimento das ideias dos pós-escolásticos em Salamanca?
Primeiro, acho que foi uma questão fortuita, né? Quer dizer, sorte. Juntou-se um grupo de pensadores, né, principalmente dentro de uma certa universidade, e uma época, aí você está falando de quê? Do século XV, do século XVI, foi uma época em que o mundo já era bem diferente daquele mundo de São Tomás e dos seus seguidores mais diretos. Era a época dos grandes descobrimentos, Portugal e Espanha, principalmente, mas também Inglaterra, Holanda, cidades-estado como Veneza, Florença, estavam enriquecendo, então passou a haver uma preocupação maior com a formação, o que gera a riqueza, por que países enriquecem, por que países empobrecem. Resumindo, é isso, eu quero ver se respondo ao maior número possível. Pode. Os pós-escolásticos anteciparam diversos resultados importantes para a economia do século XVIII, ou do século XVII. A partir de quais bases filosóficas e metodológicas eles puderam chegar à defesa do livre mercado? Metodologicamente, eu resumo no individualismo metodológico. Eles foram individualistas metodológicos séculos antes de Menger e dos austríacos do século XX, né? E, filosoficamente, como a gente pode classificar os pós-escolásticos? Eles acreditavam no ser humano como pessoa independente, que não deve estar subordinada nos seus atos, principalmente econômicos, mas também atos em outras esferas, não deve estar subordinados a um príncipe ou a um rei. Eles foram individualistas, metodológicos e defendiam o individualismo no mundo real. Você imagina o Juan de Mariana dizendo isso na época em que ele disse, 1500 e alguma coisa. Se o príncipe te cobra imposto demais e não te dá nada em troca, você tem até o dever moral de matar esse príncipe. Você imagina um cara que falou isso lá naquela época. Se você hoje falar isso, você vai preso. Na época, ele também foi. Quer dizer, o mundo não mudou. E foi um padre que falou isso. Até dois santos italianos, que eram pós-escolares, Santo Antonino de Firenze e São Bernardino de Siena, falaram isso também, porque tinham lido o Juan de Mariana. Pô, se até um santo falou isso, imagina nós aqui. Quer dizer, eu não estou incitando ninguém a matar a nossa mandatária mor, mas pelo menos cobrar, né? Encostar lá na parede e dizer, pô, peraí, mais da metade do PIB, cadê o resto? E o problema para os austríacos não é nem cadê o resto, a gente acha que não tem que ter o resto, que o Estado não pode ser um monopólio. Essas ideias, eu me dirijo mais aos jovens aqui, talvez na época de vocês tenham uma facilidade muito maior de defender isso do que nós tivemos e temos hoje. O essencial não é acabar com o Estado, a gente não quer acabar com o Estado, a gente quer acabar com os monopólios do Estado, em todas as áreas, inclusive na área de segurança, como propôs o Molinari, que eu não pude falar, porque o Bruno, que é uma pessoa que eu gosto muito, mas estava muito chato hoje, desculpe, Bruno, não permitiu que eu falasse. Estou brincando, hein, Bruno? Eu gosto de você muito. Presumo que sim. É engraçado, um comentário rápido aqui. Uma das perguntas foi feita por um estudante da USP, e cada dia mais eu conheço estudantes da USP, da área de economia, e hoje nós temos aqui dois professores da USP de Ribeirão Preto, um dos quais é o professor Fábio Barbieri, que deu a palestra, né? E durante anos, assim, eu ouvia falar do curso de economia da USP, de alguns colegas e tal, e era impossível, quer dizer, era inimaginável, uns anos atrás, imaginar que a economia, estudantes de economia da USP estivessem interessados ou tivessem acesso às ideias da escola austríaca, então eu queria registrar isso. Bom, professor, quais são as referências que Menger, se é que fez em seus trabalhos, quais foram as referências a autores proto-austríacos, alguns desses que foram feitos?
poucas. Por exemplo, ele não citou Jaime Balmes nenhuma vez no seu livro Princípios, que é considerado o primeiro livro de história austríaca. Já na introdução que o Hayek escreveu para o livro do Menger, ele cita, se não me engano, 8 vezes o Jaime Balmes. Então, provavelmente, ou o Menger não leu o que é provável, porque ele escrevia em espanhol e o Menger em alemão, né? O Balmes, eu tendo mais a acreditar nisso, que ele não leu. Mas, com certeza, ele leu Turgot, ele leu Bastiat, ele leu Galliani, que dos italianos era o mais conhecido, né? E também, por que não? Eu não coloquei no livro, mas leu David Hume, Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, que eu não coloquei no livro, não é porque eu não goste deles, todos eles deram contribuições fantásticas, mas o Adam Smith, por exemplo, eu falei, coloco ou não coloco no livro? Deixa eu ver. Aí eu falei assim, bom, ele não foi ele que criou a teoria do valor-trabalho, ele sugeriu, o criador foi o David Ricardo, mas isso já é uma coisa que conta ponto contrário, para um austríaco. O valor não depende do trabalho. Eu posso ter um trabalho incrível para mergulhar no fundo do mar, pegar uma concha e tentar extrair uma pérola. Aí, quando eu abro a concha, quando eu chego na superfície, em vez de uma pérola, eu não encontro nada lá dentro. Então, eu tive um trabalho terrível e aquilo não tem valor. Como eu posso estar andando pela rua, olhar para o chão e ver um diamante assim? O único trabalho que eu vou ter é me abaixar, pegar o diamante, pronto, estou milionário. O valor não depende do trabalho. Isso é uma coisa. A outra é que ele tratou a economia, o Adam Smith, como estados de equilíbrio, mercados em equilíbrio, que é uma coisa que os austríacos abominam. Embora, ressalta, a contribuição dele para mostrar como se dava o equilíbrio, que tenha sido fantástica. E a terceira é que eu gosto do Adam Smith, só que eu não coloquei ele como proto-austríaco, mas é um dos meus economistas favoritos. A terceira é que ele abordou as coisas de uma maneira muito macroeconômica para o gosto dos austríacos. Mas viva Adam Smith! Talvez no próximo livro eu fale alguma coisa sobre o lado dele austríaco. Alex Catarino curtiu. O Alex deve estar detestando isso que eu acabei de falar, mas no proêmio do livro, com certeza, ele vai tentar puxar a minha orelha. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Dada toda a tradição do pensamento liberal no continente europeu e no ambiente católico, por que o direito de propriedade e a Revolução Industrial acontecem fora do continente, mas mais especificamente na Inglaterra protestante? É uma belíssima pergunta e daria um livro, né? Você tem toda a tese do Max Weber e tem essa tese que eu defendo de que a tradição liberal não é protestante, ela é, claro, cristã, mas ela começou com os pós-escolásticos católicos. Eu acho que aí nós devemos olhar para outras condições que prevaleciam nesses países onde o capitalismo se desenvolveu mais. E essas condições, certamente, na minha avaliação, não são de natureza religiosa, são de outra, talvez, uma concepção mais cultural. Quer dizer, há países católicos capitalistas, há países que não são católicos capitalistas, como a Venezuela é um país católico e hoje é socialista, como há também você tem de tudo, né? Quer dizer, eu acho que não é só pela religião. Acho que até é um erro a gente enfocar só pelo lado da religião, mas o que a gente pode enfatizar é que a tradição da escola austríaca é uma tradição marcadamente continental. Você tem o quê? Espanha, França, Itália, Gossen era alemão, mas a economia que a gente estuda, a ciência econômica que a gente estuda é anglo-saxônica, né? Então fica essa dicotomia. Então, ela é marcadamente continental e as suas origens são católicas, o que não quer dizer que sejam incompatíveis com a defesa dos princípios de livre mercado que os não católicos, os cristãos não católicos, defendam. Eu só acho errada a tese do Max Weber de que o protestantismo é mais propício ao capitalismo do que o catolicismo. Não é. Ambos são. E lembrando que, se não fosse a senhorita Ana Bolena, a Inglaterra seria católica até hoje, né? Até hoje.
Bom, muito bem. Eu vou ter que encerrar. A última que eu vou poder falar, porque não é uma pergunta. Vou deixar meu e-mail. É uma sugestão. Eu vou passar as perguntas que não foram respondidas para o professor, e a última intervenção minha é uma sugestão. That's all, folks. Essa coisa do Alex Catarino que eu sei. Só pode ser. O comentário é o seguinte: os ensaios de Bastiat me parece bastante atual. Se o senhor já pensou em reescrever seus ensaios utilizando os ensaios do Bastiat, utilizando os problemas do Brasil atual? É uma excelente sugestão. Isso pode dar um belíssimo trabalho. O Bastiat é um dos caras mais atuais. E outra coisa, é um sujeito que escrevia de uma maneira que todo mundo entendia. Você podia ser um economista, podia ser um advogado, podia ser uma médica dermatologista, podia ser uma pessoa da área de educação, podia ser, como a minha mulher, uma física. Tudo que você lê do Bastiat, você entende. Ele escrevia de uma forma clara, simples, e, por isso, é um paradoxo. Ele foi colocado de lado. Como esse cara não é científico, ele é um panfletista. Qual o grande pecado dele? Escrever de uma forma simples que todo mundo entendia, que é o que eu procuro fazer sempre que eu escrevo. Mas ele foi um gênio nessa. Essa sugestão é fantástica, pegar o Bastiat e dar uma modernizada, né? Trocar aquela roupa dele, aquele cabelo, colocar gravata não, que também já está, botar uma camisa menos Marx e mais Mises no Bastiat, fica fantástico. Bom, vamos ter um intervalo agora, voltamos às 3h30 em ponto. Eu queria pedir uma salva de palmas para o professor Biratã.